A Associação Piracicabana das Empresas de Auto-Ônibus e a Prefeitura Municipal de Piracicaba lançaram hoje, quarta-feira, dia 24 de maio, a campanha Embarque Nessa, que visa incentivar o uso do transporte público rodoviário e suburbano. Eu falo aqui do terminal rodoviário de Piracicaba, que faz ligação com a região metropolitana, ligação com outras cidades do estado de São Paulo e também ligação com outros estados. Atrás de mim aqui tem uma jardineira do ano de 1929. Nós acompanhamos a movimentação aqui no terminal rodoviário de Piracicaba, conversamos com algumas pessoas, inclusive conversamos com o Cecílio, que é da cidade de São Bernardo do Campo, ele é o gestor do museu de onde veio esse ônibus. Conversamos também com a Jane Franco, que é a secretária de Transporte de Piracicaba, e com o Fernando, representando a Associação Piracicabana das Empresas de Auto-Ônibus. Vamos acompanhar. Jane, boa tarde, bem-vinda. A Prefeitura, junto à PEAL, estão lançando um projeto para que as pessoas possam cada vez mais utilizar o transporte público, seja ele urbano, suburbano ou intermunicipal. Como é que você vê essa movimentação da Prefeitura, da Semutran, para que as pessoas se conscientizem, para utilizar mais o transporte público? Uma vez que o ônibus ele acaba levando mais pessoas, menos carros na rua, menos poluição. Bem-vinda. Pois é, muito obrigada até aqui pela fala, a oportunidade da fala. Eu vejo como uma ação extremamente positiva, porque a mobilidade urbana trata justamente desse ir e vir. E sabemos que o transporte coletivo, como ele agrega, ele comporta mais pessoas, a gente tem todo um ganho em várias esferas. E a gente sabe que, principalmente aqui no município de Piracicaba, onde nós temos uma das maiores frotas do estado de São Paulo, é importante que tenha cada vez mais pessoas que se utilizem do transporte coletivo. Então, essa ação realizada aqui pela APEAL, junto à rodoviária, é muito importante, porque acaba despertando também para uma pós-campanha, junto ao transporte municipal, coletivo municipal, para que as pessoas passem a utilizar de fato mais esse modal. Jane, aqui nós estamos vivendo um momento nostálgico, Uma jardineira de 1929, estava comentando com você que não foi, nós não participamos desse momento, Mas a história, ela tá aí para ser contada mesmo. E só de ver, um veículo como esse já nos enche os olhos, E ver como a revolução avançou, como a tecnologia chegou. Como é que você vê a questão do transporte público no que se refere aos veículos elétricos? É uma realidade? Vai demorar um pouco mais? Nós sabemos, dos custos, inclusive, dos veículos elétricos. Claro que o biodiesel ajuda muito, E só de você estar tirando veículos de circulação também já ajuda. Como é que você vê essa questão de voltar ao tempo e também já com olhar ao futuro? É todo um paralelo, Passa uma história nas nossas mentes, Eu fico, assim, encantada, porque gosto muito de história. E, de fato, conta, toda uma trajetória por onde o que nós tínhamos e para onde estamos indo. Eu me recordo que numa audiência pública referente ao transporte público, eu fiz esse comentário de o que tínhamos, o que temos e o que queremos, para onde queremos ir. É exatamente isso. Então, quando a gente resgata, essa história de como começou lá atrás com a jardineira, passando por o que nós temos hoje e indo agora além para o transporte também elétrico, poxa, é um avanço tecnológico imenso. Ainda não temos em Piracicaba, como você bem colocou, é um transporte ainda não está ainda acessível para a gente trazer esse ônibus para Piracicaba, mas eu acredito que brevemente seja sim uma realidade. Temos também outros municípios aqui próximo de Piracicaba que já instalaram aí o BRT, o VRT e o VLT. Então tá se progredindo cada vez mais e isso tudo facilita, porque a pessoa ela quer chegar logo em seu destino. E quanto mais fácil, mais ágil e com menos paradas tiver, isso facilita muito a vida de todo mundo. Mas eu acho que o elétrico brevemente sim já estará também em Piracicaba. Para encerrar, como é que você vê, Jane, como secretária aqui da Semutran de Piracicaba, Piracicaba puxa a região metropolitana. Falta muito ainda, o que falta, na verdade, para a gente colocar em prática o transporte metropolitano? Sabemos que é todo um problema com documentação, a parte técnica, estudos, viabilidade, Se tem uma notícia já que isso está andando, está caminhando, como é que está?
Nós estamos ainda na fase dos estudos, porque Piracicaba, por ser agora a sede, né, da região metropolitana, mas a gente sabe que ainda tem alguns passos para que a gente seja de fato região metropolitana. Então a gente está nessa fase de regulamentação, de regularização, e após todo esse trâmite, aí sim a gente começa a partir para um outro caminho, para criar um plano de mobilidade aí entre os municípios que fazem parte da região metropolitana, e aí sim se criar um marco dentro da região metropolitana. Fernando, a rodoviária de Piracicaba, vocês na verdade que são representantes das empresas de ônibus aqui de Piracicaba, estão fazendo agora um evento, né, um lançamento para movimentar, para que as pessoas utilizem mais o transporte urbano, suburbano, intermunicipal. Queria que você contasse um pouquinho para a gente e como que surgiu a ideia de trazer uma jardineira de 1929 para Piracicaba. Um abraço para vocês, obrigado pela presença. Na verdade, assim, a gente tem uma boa parceria com o museu lá de São Paulo. Aí surgiu essa ideia de trazer a jardineira 1929, né, aqui para Piracicaba. Além da jardineira, umas fotos antigas dos ônibus aqui, contando um pouco da história do transporte aqui de Piracicaba. E a campanha é muito importante, né? Ela incentiva o uso do transporte coletivo rodoviário e urbano. A gente vai trabalhar aí temas centrais como tranquilidade, conforto, segurança, economia, né? E tentar mostrar aí para a população que compensa muito mais você usar o transporte coletivo, né? Não só o rodoviário, como também o urbano, ao invés do ônibus, né? Ao invés do carro. Então, acho que isso é bom para a economia e principalmente bom para a mobilidade urbana da cidade e das rodovias. Sem contar também o próprio meio ambiente, agradece, né? Quanto menos carros nas ruas, o meio ambiente acaba agradecendo, né? Não, com certeza. E um estudo da associação da NTU, de Trânsito Urbano, Associação Nacional de Trânsitos Urbanos, um ônibus com capacidade máxima equivale a 40 carros. Então, um ônibus são 40 carros a menos na rua, né? Se você colocar isso em grande projeção, a gente vai ter uma melhora grande no trânsito da cidade. Fernando, a tecnologia vem avançando em todo o país, em todo o mundo, né? Hoje nós temos já o biodiesel, que é muito menos agressivo ao meio ambiente. Você acredita que os ônibus em breve também, nós poderemos contar com frotas elétricas, com veículos elétricos? Com certeza, né? Acho que isso aí é uma tendência mundial. Não sei em quanto tempo isso vai chegar efetivamente num custo para o Brasil, né? O custo ainda é um pouco alto, principalmente por causa da questão de manutenção, né? Mas a tendência é essa. Primeiro começa com os carros, né? Você já vê que tem bastante carro elétrico, ainda num custo um pouco elevado, mas já começando a ficar um pouco acessível por uma determinada classe social. Mas a tendência sim é que os ônibus deixem de ser diesel, biodiesel, e em um prazo aí, médio e longo prazo, os ônibus também se tornem elétricos. Como é que faz para as pessoas conhecerem melhor o trabalho de vocês? E quem quiser vir visitar aqui a jardineira na rodoviária de Piracicaba, até quando fica aqui? A exposição fica até julho, dia 4 de julho. É gratuita, aqui está no saguão da rodoviária, vale muito a pena para quem gosta de história antiga, né, história de Piracicaba, do transporte. Ficou muito bonita, a jardineira é muito bonita, né, bem alinhada. Então, está todo mundo convidado para vir aqui na rodoviária e curtir também as fotos antigas. Para entrar em contato com vocês. Contato www.rodoviariadepiracicaba.com.br, lá você encontra todas as informações. Instagram, Rodoviária de Piracicaba também, Facebook, Rodoviária de Piracicaba. Cecílio, bem-vindo. Você está aqui em Piracicaba, você é do ABC, né, da Grande São Paulo. Queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre o Museu do Ônibus, quais veículos que vocês têm lá, que vocês possuem, e como é que faz para as pessoas conhecerem melhor o trabalho de vocês. Bem-vindo. Obrigado. Esse museu foi iniciado no ano 2000, a elaboração dele, e ele começou efetivamente em 2001, na cidade de Patrocínio, que é a terra natal da família Constantino. Escolheu-se fazer esse museu lá na cidade de Patrocínio porque ali na região é onde tem onde concentra o maior número de empresários de ônibus nascidos na região. Então a gente escolheu esse local porque é um berço de grandes empresários de transporte do Brasil, certo? Ele funcionou lá em Patrocínio de 2001 a 2004, mas aí a importância dele foi tão grande que resolveram trazer ele para a região do ABC, São Bernardo do Campo. Em 2004 ele veio para São Bernardo do Campo.
A gente criou, a gente reativou ele com a nova especificação, criamos outros tipos de imagens. Era Museu Nacional do Transporte, como está na Jardineira, mas agora o nome é História dos Transportes. E a gente fala de todo o transporte de uma forma geral. O nosso museu hoje ele dispõe de um acervo didático de cerca de 15 mil revistas e livros com mais de 100 anos de transporte. Toda a história de transporte dos últimos 100 anos nós temos lá no museu. Seja transporte comercial, seja veículos também particulares. Tem toda a história lá. E também nós temos os veículos físicos, carros e ônibus, 2 trólebus. E além disso temos cerca de 400 quadros de diversos tipos de ônibus, através dos tempos, diversas carrocerias de ônibus, muitas doações de empresas para o nosso museu. Então nós temos lá a sala dos quadros, que tem bastante quadros lá com ônibus, né? Esse é o museu da família dos Constantino. E quem quiser conhecer um pouquinho mais, hoje ele está aberto ao público, não está aberto ao público? Tem algum site que as pessoas possam conhecer melhor? Como é que funciona, Cecílio? Algum telefone? Veja bem, o museu temporariamente ele está fechado. Houve uma questão que ele vai ter que mudar do local onde ele se encontra. Nós ainda não temos o novo local para onde ele deve seguir. Então, por enquanto está fechado, tá? Mas espera-se que em breve a gente possa vir aqui, falar com você, trazer informações sobre o novo endereço desse museu. Por enquanto está fechado, está num galpão, porque lá vai ser agora um condomínio e um shopping. Mas o galpão continua lá com todo esse acervo ainda dentro dele. Só para encerrar então, essa jardineira de 1929 é também do acervo do seu grupo e eu acho que deve ser difícil manter esse veículo nessas condições, né? Inclusive está em estado de novo, né? Você vê que é toda uma estrutura de madeira, né? Era de 1929 e ela tem... A ideia dos passageiros ali, os bonecos, foi minha, de colocá-los, né? Para dar mais riqueza, né? E há um detalhe interessante nela, que nas visitações das escolas, os alunos, eu fazia um quiz ali com eles, quem acertasse ganharia um brinde, inclusive, sobre o que havia de interessante ou de diferente no motorista da jardineira. Ninguém conseguia descobrir. A verdade é que... Conte pra gente. Eu diria, é o único manequim trans que já se fez até hoje. Porque ele é um manequim com cabeça de homem, mas em corpo de mulher. E por que isso? Na época, nós tentamos pesquisar manequins masculinos que coubessem na jardineira. E não conseguimos. Aí alguém sugeriu, pega um manequim de uma mulher e a gente faz uma operação, uma cirurgia e transforma no manequim de um homem. Então, vocês vão observar que as mãos são delicadas, os pés são pequenos, os ombros são finos, mas as pessoas não descobrem que é um corpo de mulher com a cabeça de um homem. Esse é o detalhe interessante e curioso dessa jardineira.